Olá, bem-vindos ao nosso podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. A gente tem feito vários episódios contando sobre histórias de acampamento dos nossos convidados. E é muito importante que você conheça as histórias, se interesse, porque assim você pode participar conosco da UPA, União Presbiteriana dos Adolescentes, conosco e assim conhecer mais a Palavra de Deus. Eu sou a Laura, participo ativamente da UPA, aqui da nossa igreja. E hoje a gente vai estar entrevistando a tia Ana e o tio Marcão. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. Bom dia, Laura. Muito obrigada. Para nós é um prazer estarmos aqui com você. Bom, gente, para começar, eu quero saber um pouco da história de vocês. Conta como vocês se conheceram, se foi nesse meio da igreja, dos acampamentos. Bom, faz só um pouquinho de tempo. Vai fazer 26 anos que nós nos conhecemos esse ano. A gente se conheceu numa programação de jovens da Igreja Presbiteriana do Ebenezer. Eles tinham uma programação mensal que eles faziam lá, chamava Louvarte. Eu era da Igreja Batista na época e o tio Marcão já era aqui do Guanabara, né? E eu comecei a frequentar lá a convite de uma amiga que eu conheci num acampamento da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e ela já era do Ebenezer, me convidou e eu comecei a frequentar essa programação e lá eu conheci o tio Marcão. E daí, a partir daí, ele começou a me paquerar, entendeu? E daí a gente começou a conversar, ele começou a ir na Batista, e a gente começou a namorar. Estamos aqui há 26 anos juntos. Uau. Quer contar da sua perspectiva? Aí eu consegui tirar uma ovelha da Igreja Batista e trazer para a Igreja Presbiteriana. Olha só, né? grande vitória. Isso. Ai, que legal, gente. E desde que vocês se conheceram, então, vocês participaram de muitos acampamentos juntos. Também, como que foi essa trajetória, assim? Vocês já participavam de muitos acampamentos antes, sozinhos? Então, a Igreja Batista, que eu fazia parte, não tinha muitos acampamentos. Na verdade, a gente fazia mais intercâmbios com outras igrejas do que acampamentos em si, né? Legal. E a gente ia para outras cidades, até outros estados. E era uma experiência diferente de acampamento, mas também muito legal. Juntos, a gente participou de um acampamento durante todo o período de namoro, né? Que foi lá da Igreja Batista, foi um acampamento de famílias. Juntos, acho que foi esse que a gente participou. Juntos foi só esse. Aqui na Igreja Presbiteriana, meu primeiro acampamento eu fiz com 13 anos, participei com 13 anos de idade. E a partir de então, percebi o quanto eu estava perdendo, né? Eu era muito tímido. Mas a partir dos 13 anos de idade, aí eu comecei a querer cada vez mais participar, né? Pelo entrosamento, conhecer novas pessoas, momento que você tem você fica mais prospectivo, você compartilha da palavra de Deus com seus amigos ali, momentos divertidos também de futebol, de brincadeira, bagunça no quarto, que todo acampamento tem. Isso colabora para que aumente a nossa união. Pessoas da nossa idade, né? Traz alegria para a gente participar da igreja. Sim, com certeza. Bom, os acampamentos são sempre momentos, assim, maravilhosos que marcam a gente. Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, de como que vocês sentem o mover, o agir de Deus, né? O que vocês acham que é impactante, que fica pra gente nesses acampamentos? Olha, toda vez que eu vou para acampamento, até hoje, assim, eu sinto que eu pauso um pouco a minha vida para estar Exatamente. ali, né? Então é um momento que eu tô direcionada para isso. Deus fala com a gente em todos os momentos da nossa vida, né? Seja na correria que a gente tiver do dia a dia, Deus fala com a gente. Mas o acampamento, a gente pausou mesmo para estar ali, para ouvir da palavra de Deus. Então eu sinto que ele fala de uma forma mais intensa, ou eu tô mais aberta ali para escutá-lo, mais sensível para ouvi-lo, né? Então o acampamento para mim é isso, é dar aquela pausa daquela correria para estar ali mesmo concentrada, e daí tem a parte da recreação, todos os momentos, né? A gente sente o agir de Deus ali, né? Naquele lugar. O agir de Deus, ele é diferente, né? Para cada pessoa. Sim. Né? Algumas vezes eu participei de um acampamento e o agir de Deus foi no pós-acampamento, né?
porque você participa, você está ali se envolvendo nas brincadeiras, estando junto do pessoal, mas quando você sai do acampamento, está você e Deus. Uhum. Então, aquele agito do acampamento, aquele relacionamento que você teve com os amigos ali, aquilo te marcou. Mas quando você retorna para sua casa, na sua rotina, Deus continua ali. Agiu na sua vida no momento do acampamento, mas quando você retorna para a tua casa, o Espírito Santo de Deus começa a te mostrar, a te dar discernimento, né? A te mostrar quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida e a mudança que Ele faz na nossa vida e na nossa rotina. A sede de querer estar mais perto dentro de uma comunidade cristã, né, de estudar mais e participar cada vez mais. Uhum. Eu sinto que o acampamento é como se fosse um intensivão. Você fica Sim. lá, fechado, durante 2 dias, 3, 4 dias, e depois você sai para a prova, né? E daí você tem que realmente colocar em prática aquilo que você aprendeu durante aqueles dias com os outros irmãos, né? E daí você realmente vai ver o quanto que você conseguiu absorver daquilo. Sim, com certeza. Nossa, pra mim, particularmente, é muito... É uma experiência maravilhosa ir no acampamento e quando a gente sai, assim, é um mix de emoções e... Ai, parece que a gente tem que voltar pra realidade, assim, acho que isso é muito duro. É a pior parte do acampamento mesmo. Mas o que vocês, assim, quando vocês pensam em acampamento, né? Qual momento, assim, que vocês lembram logo de pronto, assim? O que marcou vocês? Ela olhou para mim, você percebeu, né? Ela olhou para mim e falou, essa pergunta eu vou deixar. Tem muitas coisas que marcam, né? Da minha adolescência para cá, quando abri inscrição para acampamento, eu já me preparava, eu já ia com o meu arsenal para o acampamento. Saquinho plástico para pegar sapo, perereca, Ai, besouro meu e jogar no Deus do alojamento céu. feminino, travesseiro. A gente utilizava chuveiro que dava choque, colocava um aviso que era para o pessoal usar o que dava choque, não usar o normal. Então, assim, a minha adolescência foi bastante divertida nesse sentido. Mas foi muito bom, porque nesses momentos de uma certa bagunça, a gente faz muitas amizades. E no momento de ensino e de comunhão, louvor, adoração, de compartilhar em oração, a gente tem aquele amigo ali do lado também. Então não eram brincadeiras agressivas, brincadeiras fora de contexto, mas uma brincadeira que trazia uma certa alegria, né? E as meninas até gostavam, né? Ai, tem sapo, perereca no meu Nossa, quarto. imagino, com certeza. Acho que quem não gostava muito eram os conselheiros, né? Que daí toda noite tinha que chamar a gente para conversar um pouquinho e relembrar algumas regras do acampamento. Mas no geral, era muito divertido. No geral, era muito gostoso ter esses momentos, né? Momento de brincadeira, mas também os momentos sérios, de até levar uma bronca do conselheiro e o conselheiro abrir os nossos olhos para o acampamento, para o nosso comportamento. É um aprendizado. Em todo momento, o acampamento é um aprendizado que a gente leva para a vida. Muda o nosso crescimento individual e o nosso crescimento nesse corpo que é a igreja, né? Que é um grupo de adolescentes, jovens. A igreja, ela é um corpo. E a gente vai aprendendo juntamente com cada um, com o mais novo, com um amigo que tem a nossa idade, com o conselheiro que é mais velho, dando aprendizado de tudo isso. Sim. Eu acho que para mim o que impacta bastante, que é importante, são as amizades. Porque são momentos de estreitar laços, né? Com certeza. Porque a gente vem para a igreja, a gente fica pouco tempo, né? E a gente não acompanha a vida da pessoa, né? A não ser que vá dormir na casa da pessoa, tem isso. Mas o acampamento a gente fica ali e a gente acompanha o dia inteiro junto com a pessoa. Então você sabe do que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa faz para dormir, né? Então é um estreitar de relacionamento que você leva para a vida, né? E são esses relacionamentos que vão te sustentar no seu caminhar. Eu falo, a gente faz amizades em todos os lugares que a gente vai, mas as amizades que a gente faz dentro do ambiente cristão são essas que vão nos acompanhar nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. São essas que vão ficar. Sim,
Com certeza. Já deu pra perceber que o tio Marcão, então, era aquele que aprontava com todo mundo, Só um né? pouquinho, só Botava um pouquinho. fogo. Um pouco, só um pouco. Mas contribuía pra diversão do acampamento, né? Pra esses momentos serem memoráveis. Certeza. Tia Ana, o que aconteceu, assim? Não sei, aprontaram alguma com você? Porque eu acho que você não era dessas que aprontava. Não, era boazinha. Alguém já... Nunca aprontaram Ah, que comigo. bom. Eu não frequentava ainda a igreja presbiteriana, nunca fui vítima do tio Marcão nos acampamentos. Mas eu acho que quem foi, não sei se gostou tanto, assim, se foi tanta Nossa. diversão, sabe, Laura? Mas foram memórias que ficaram, né? Foram memórias que ficaram. Nossa, com certeza. E vocês participam ativamente, né, de todas as programações, de muitos acampamentos. Vocês já estão aí há longos anos, né, com os adolescentes, principalmente porque vocês têm um filho, o Pedro. E como que é pra vocês, assim, tão envolvidos com isso? Como que é pra vocês ver o filho de vocês tão participativo nos acampamentos, nas programações aqui na igreja? Como que é isso? A gente começou a trabalhar mais ativamente quando o Pedro tinha, acho que 4 anos. A gente começou a trabalhar com a UCP, né? E daí nós íamos nos acampamentos da UCP, porque o Pedro, igual o tio Marcão, o Pedro também sempre foi uma criança muito tímida, né? Então, para que ele pudesse frequentar, nós fomos também trabalhar nos acampamentos. Fomos, né? E hoje ver o Pedro do jeito que ele era, como ele é, né? O desenvolvimento espiritual, desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento emocional, né? Assim, é um presente de Deus mesmo, né? Nas nossas vidas, ver o caminhar dele aqui dentro da igreja, o envolvimento dele no serviço da igreja, né? E valeu muito, né? A gente ter participado junto, a gente ter entrado junto com ele quando ele tinha 4 anos de idade. Não era fácil, né? Eu vou falar que assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais cansado, né? Nunca é fácil, né? Ter Fale por noites, você. ter noites mal dormidas, né? Mas Pois é. quando a gente sai, a gente vê o que fez na vida do Pedro, mas o que fez na vida de vocês também, né? Porque a gente acompanhou a maioria de vocês, né? Sim. E a gente estava falando aqui antes de começar que a Laura também era uma menina muito tímida, Pois é. né? E hoje ver do jeito que você tá, pra gente é muito bom. É muito bom ver o quanto Deus vai transformando, né? Sim. Porque foi na UPA, né, que você deu aquele Foi. uau, igual o tio Marcão. Nossa, descobri que o acampamento é muito bom, né? Mas você ia nos dar o CP, mas ia assim, sempre muito não querendo estar Muito ali, fechada. né? Então, a gente fica muito feliz com o que Deus tem feito na vida do Pedro, mas o que Deus tem feito na vida de vocês também. Uhum. Eu dou graças a Deus na minha época de UPA, de acampamento, porque assim, pessoas mais velhas, a gente cria uma certa resistência, mas Deus coloca essas pessoas na nossa vida justamente para mostrar o caminho, porque às vezes a gente dá umas mancadas, né? Uhum. E eu acho que a minha contribuição hoje de acompanhar o trabalho com adolescentes é essa, de estar servindo. Assim como um dia eu fui servido por pessoas mais velhas que me orientaram, que me chamaram para conversar, que me chamaram para orar junto, me mostraram lições na Bíblia. Eu acho que Deus me coloca agora para servir um pouquinho, para me colocar à disposição de adolescentes que querem conversar comigo. Ô tio Marcão, fiquei em dúvida aqui num texto da Bíblia. Vamos ver junto, vamos conversar Sim. junto. Então eu me coloco à disposição para orar, para conversar, para estar junto no acampamento, para jogar futebol debaixo de chuva, descalço na grama, que é uma delícia, né? Para acompanhar na serenata que tem nos acampamentos, para fazer bagunça também, uma bagunça saudável. Uhum. Então, assim, tudo dentro de um limite que é aceitável. E isso é muito bom, né? Essa estrutura é muito boa. Então, eu me coloco à disposição para servir também. Assim como eu fui servido um dia por pessoas que me lideraram, hoje eu coloco para caminhar junto com os adolescentes. Uhum. E esse apoio de vocês, assim, é essencial pra gente, é fundamental e faz toda a diferença, assim, no acampamento, nas programações. Isso
é realmente reconfortante pra gente. E falando de experiência de acampamento, né, realmente é incrível, assim, ver. Acho que a forma como Deus foi agindo na minha vida, né? E eu lembro de ir muito, muito tímida para os acampamentos. E aí foi no primeiro acampamento da UPA que eu conheci, assim, o pessoal e falei, caramba, isso é legal, isso é divertido. Tive um encontro, assim, e aí cresceu esse interesse, né? Muito bom. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Algum ensinamento que vocês querem deixar para o pessoal que está assistindo em casa? Não sei, algo que tá no coração de vocês? Eu acho que essa questão do acampamento mesmo, que é o tema, é deixar mesmo, tentar deixar a timidez de lado, participar o quanto puder, né? Porque é muito legal. Muda a vida da Muito. gente. Sim. De verdade. Muda a vida da gente. Nós que agora estamos numa outra posição, né? A gente vai como tio, mas Deus fala muito aos nossos corações também. Em todos os acampamentos que a gente tem, desde o das crianças até o dos adolescentes, Deus fala muito aos nossos corações. E servir a Deus é muito bom, né? Então, venha para o acampamento, vá para o acampamento da sua igreja, participe mesmo de acampamentos, vá para o acampamento de outras igrejas também, conheça pessoas, né? Isso é muito, muito legal. Transforma a vida da gente. Quando nós participamos de acampamento, nós nos integramos muito, né? Abraçamos, emocionamos ali, e a gente se sente pertencendo a um grupo, né? É como se fosse um tijolinho, cada pessoa que participa, é um tijolinho que foi colocado naquela construção. Então a gente se integra ali, colocado ali com argamassa para fazer parte daquela estrutura, né? E é uma estrutura que, pela graça de Deus, ela vai crescendo. Porque é uma estrutura que está alicerçada em Jesus Cristo, né? Que a Bíblia fala para a gente que Jesus é a pedra angular, né? É o fundamento. Por isso que a gente sai do acampamento e a gente se sente que está meio solitário, meio sozinho. É uma sensação, mas a Sim. gente não está. Porque a gente passa alguns dias juntos, nós estamos ali, um tijolinho encostado no outro, participando de todas as atividades, louvando, adorando, brincando, dando risada, participando dos momentos sérios, orando. Nós estamos integrados. Nós estamos ligados nesse alicerce. Quando nós saímos, nós continuamos ligados no alicerce, mas nós não sentimos o outro tijolinho do nosso lado. Então, isso nos motiva a participar das atividades dos adolescentes, participar das atividades da igreja, para que a gente cresça, para que a gente permaneça nessa estrutura, que é o corpo de Cristo, e também trazer novas pessoas para essa estrutura. Então, a missão que Deus dá, proclamar o evangelho, as pessoas formar esse corpo, que é a igreja, esse corpo de Cristo. E o acampamento nada mais é do que uma ferramenta para isso. Todos da mesma idade ali, conversando, conhecendo, trocando ideias, batam papo, jogue futebol junto, converse, para que a gente cresça. Mudança na nossa vida. Vale a pena. Alegria, mudança. Vida eterna. Uma vez, o Tio Marcão tá falando aí, né, que a gente se sente solitário, né? Tivesse que enfrentar um mundo lá fora e não tivesse mais apoio. Eu fui num acampamento uma vez e que eles fizeram uma coisa muito legal no último dia a gente receber mensagens de quem estava lá do lado de fora pra gente. Uau. E foi, inclusive, nesse acampamento, saindo dele, que eu comecei a namorar o Tio Marcão. Nossa. E ele me mandou uma carta que eu tenho até hoje. Olha só. E com um bombonzinho, né? E meus pais me mandaram uma carta, meu irmão. Então, aquilo me deu um ânimo, um vigor. Falou, não, tem gente lá fora para caminhar comigo nesse alicerce.
Uhum. né? Tem muitos adolescentes nossos que não têm isso, Sim. né? Que não têm esse alicerce cristão. Então, eles precisam muito mais da gente nesse caminhar, né? Porque realmente essa sensação de solidão, puxa, tudo isso que eu absorvi lá fora eu vou encontrar diferente. Mas mesmo esse adolescente, ele não pode desanimar de participar, né? Porque ele tem aqui o alicerce, que é o corpo de Cristo. Uhum. Então a gente tem, graças a Deus, você também, né? Você tem para onde voltar e tem um alicerce firme lá na sua casa, né? Sim. E nós também. Mas tem muitos que não têm. E esses, eles podem encontrar esse alicerce firme aqui no corpo de Cristo. Uhum. Ó, boa jogada, tio Marcão. Essa carta aí, pelo visto, marcou. Marcou. Funcionou, né? Não sei o guardadinha, que tá- você escreveu. Aqueles bombonzinhos especiais, ele soube Ai, conquistar, sim. sabe, Laura? E de lá a gente Falando... já saiu namorando. E foi ali que ele conheceu os meus pais, já nesse dia. Nossa, tudo Ele já tudo se conheceu os encaixou. meus pais, já se encaixou e pronto. Ah, que legal. Bom, pra gente finalizar, falando em bombom, então, o que assim, tem... Bom, eu já fui em vários acampamentos, tem sempre uma atividade ali diferente. Qual que é uma atividade, assim, ou uma coisa que acontece nos acampamentos que vocês acham que não pode faltar? Seja serenata, seja, não sei, torta na cara, alguma brincadeira específica? Hoje, o momento que mais me emociona no acampamento é a hora silenciosa. É o que mais me emociona. Muitas vezes eu nem faço a minha, mas eu fico observando vocês fazerem. Uhum. Normalmente a gente vai em acampamentos muito lindos no aspecto da natureza, né? Muito rico em natureza. Muito. E a gente vê aqueles adolescentes escolhendo estar ali, escolhendo ter intimidade com Deus num mundo que a gente vê tanta coisa errada acontecendo com os adolescentes, me emocionam demais. Então, esse momento de hora silenciosa, para mim, não pode faltar no acampamento. Tenho 2 momentos. Um que eu gosto demais é o futebol. Futebol Não pode faltar. descalço na grama e se tiver chovendo, melhor ainda. Porque daí o Nossa. pessoal escorrega, um dá carrinho no outro. É muito divertido, é muito divertido. Futebol é muito bom. Outro momento que eu gosto bastante é o momento do louvor. Eu me emociono bastante na hora que a gente está louvando e adorando, vendo a liderança de adolescentes ali, ministrando louvor. Isso me emociona bastante, então mexe bastante comigo também. E é um momento de contrição, é um momento que a gente está ali entregando a nossa vida para Deus, reafirmando, né, a entrega da nossa vida para Deus, Sim. servindo, mas também participando e sendo nutrido também pela palavra e pela participação de todos, né? Uhum. A gente está como conselheiros mais velhos, mas nós estamos caminhando juntos, né? Caminhamos Sim. juntos. Então isso é muito gostoso, isso é muito marcante, gratificante e isso nos fortalece a continuar caminhando com os adolescentes também. Ai, muito legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom. E você que está assistindo a gente, não se esqueça de comentar, curtir, se inscrever no nosso canal para conhecer mais histórias de acampamento. E venha participar também com a gente da nossa UPA, que acontece toda sexta-feira às 7 horas, aqui na igreja do Jardim do Guanabara. Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, aqui em Campinas. Muito obrigada. Nós agradecemos. Nós agradecemos, Laura. Muito obrigada.